Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. Eu sou André Otávio Assis Muniz. E neste vídeo eu quero atender a uma solicitação já antiga de vários inscritos aqui do canal. De fato, muitas pessoas me ouvem falar de pseudo-esoterismo, mas se sentem inseguras em relação às definições do que seria isso. Então, para preencher essa lacuna, vamos tratar aqui de definir e de dissecar o que é pseudo-esoterismo e como nós podemos identificá-lo sem maiores dificuldades. Se você gosta do tema, já deixa aí o seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você quer conhecer os meus livros e a Escola da Tradição Primordial, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar tudo aí bem explicado e os respectivos links. É possível também tornar-se membro do canal e ter acesso a vídeos exclusivos. Clica aí no botão Seja Membro e escolha um plano, ok? Então vamos ao nosso tema. Então, quando nós falamos em esoterismo, nós estamos falando de algo que é diferente da religião exterior. O esoterismo ele tem relações com a religião à medida que encontra nas formas religiosas um modo de expressão simbólico, mas os seus objetivos são diferentes dos da religião. O esoterismo expressa aquilo que é a unidade doutrinal essencial da verdade despida de partidos, de cultos exteriores que são estabelecidos sempre segundo os costumes dos diversos países e as épocas em que se desenvolvem e estabelecem. No Ocidente, existe uma demarcação clara entre o esoterismo, exoterismo com X, e o esoterismo com S, entre religião, que tem como objetivo a salvação, ou seja, a fixação no estado humano de forma coextensiva, e o esoterismo, que tem como objetivo a realização nessa vida presente, humana, as diversas potencialidades do ser, sejam elas potencialidades humanas, no caso dos chamados mistérios menores, sejam elas as potencialidades supra-humanas, no caso dos chamados mistérios maiores. E no Oriente, nas doutrinas hindus e no budismo, não há essa demarcação tão clara. E justamente por isso, muitos estudiosos encontram dificuldades em criar uma classificação precisa para essas doutrinas que eu chamo de doutrinas metafísicas. Dito isso, ficam claras as razões pelas quais eu falo em esoterismo budista e não em budismo esotérico, em esoterismo cristão e não em cristianismo esotérico. O fato do esoterismo se servir de uma determinada forma, seja ela budista, cristã, judaica ou de qualquer outra doutrina, não torna esse esoterismo uma parte daquela religião, tendo em vista que o esoterismo em si é universal. Mais uma vez, eu relembro que estamos falando da unidade doutrinal essencial e não de partes internas de doutrinas particulares. Então, creio eu que já conseguimos definir bem aqui o que é verdadeiro esoterismo. Então, vamos pensar um pouco no que é o pseudo-esoterismo, ou falso esoterismo. Então, o pseudo-esoterismo ele tem o seu ponto de partida na incompreensão do que seja o esoterismo. O esoterismo ele é composto por uma série de elementos simbólicos que transmitem a doutrina metafísica e propiciam os suportes necessários para o salto entre o conhecimento conceitual e a contemplação pura e direta, que é chamado de jhana em sânscrito, e que podemos classificar como intelectualidade verdadeira ou intelectualidade pura.
O pseudo-esoterismo, ele sequer consegue definir os seus objetivos, né? Então ele utiliza-se de uma mistura sincretista entre elementos retirados de diversas tradições diferentes, né, e os reduz a objetivos sensoriais, como sentir as energias, ficar em paz, tranquilizar-se, né, produzir fenômenos sensoriais e outras coisas do tipo. Então, o esoterismo verdadeiro, ele parte da síntese, ou seja, partindo dos altos princípios metafísicos, da unidade doutrinal essencial, né, ele contempla na totalidade das doutrinas a verdade pura. Então, para isso, obviamente, ele não precisa juntar pedaços de tradições e costumes diferentes, uma vez que ele tem a ciência dos mesmos princípios contidos nas diversas tradições, né? O pseudo-esoterismo, ele faz o contrário, né? Ele pega um pedacinho do cristianismo, mistura com o hinduísmo popular, com uma imagem de Buda, com o taoísmo, com umas superstições, umas luzes coloridas, e diz que é tudo muito místico, né? Misturando tudo em uma imensa sopa, onde os ingredientes são escolhidos pelo freguês. Então, dito isso, nós podemos dizer que o sincretismo, que é completamente diferente da síntese, né, do esoterismo verdadeiro, é a primeira característica do pseudo-esoterismo. E o pseudo-esoterismo, justamente por ser fabricado por gente que não conhece o verdadeiro esoterismo e ter como público-alvo a pessoas que igualmente não conhecem o verdadeiro esoterismo, ele faz uma confusão completa entre o que é místico e o que é iniciático, né? Nós já dissemos aqui no canal algumas vezes que a definição de místico é precisamente a de um conjunto de graças interiores espontâneas, né? Esse conceito ele foi formado no interior da teologia cristã e ele difere do conceito antigo, né, que estava relacionado aos mistérios, ou seja, as influências espirituais transmitidas por tradições iniciáticas, né? Então hoje, quando nós falamos de místico, nós estamos falando de algo espontâneo, de graças e comunicações espontâneas, sem um método que garanta tais graças, né? Tendo em vista que essas graças são dádivas divinas, né? Um místico ele não tem como obrigar a Deus a dar essas graças místicas a ele, né? São dádivas, são graças espontâneas, né? É completamente diferente, né, do que nós chamamos de caminho iniciático, que é um conjunto de operações que visa transmitir um dado conteúdo intelectual que propicia, após o conhecimento conceitual ou a adequada preparação teórica, um salto para a contemplação pura ou a intelectualidade pura não conceitual. Então nós temos aí uma segunda característica do pseudo-esoterismo, ou seja, a confusão entre o místico e o iniciático. O verdadeiro esoterismo ele não está preocupado com o mundo fenomênico por si mesmo, né, mas apenas enquanto esse mundo fenomênico ele é um reflexo do mundo espiritual. Sendo assim, o esoterista ele vê nos fenômenos comuns, os fenômenos sensoriais, os fenômenos que são captados pelos nossos sentidos, então ele vê nesses fenômenos símbolos das realidades superiores, né? Já o pseudo-esoterista, ele quer mesmo o mundo fenomênico, né? Os seus objetivos eles são bem tangíveis, né? Como prosperidade material, sorte em vários campos da existência, saúde física, poderes materiais, etc. Então, esse pseudo-esoterismo, ele se foca na propaganda material, né? Como é o caso da tal lei da atração, ou dos vários poderes quânticos, ou outras bobagens do tipo. Então nós podemos dizer que a terceira característica do pseudo-esoterismo é o foco em fenômenos, né? Poderes e conquistas materiais. O verdadeiro esoterismo ele estimula uma profunda compreensão das doutrinas exotéricas, né? Exotéricas com X, ou seja, as doutrinas gerais, exteriores, né? Uma vez que nelas estão contidas as verdades interiores e universais. Já o pseudo-esoterismo ele não se interessa em conhecer doutrina nenhuma, né? Então, o sujeito que se diz, por exemplo, cristão esotérico,
em geral, não sabe nem o primeiro catecismo da doutrina cristã, né? Ele não conhece as doutrinas mais básicas da ortodoxia cristã, mas ele se coloca como superior a tudo e a todos, né? Dizendo que não precisa dessas coisas exteriores. Então nós temos como uma quarta característica do pseudo-esoterismo o desconhecimento das doutrinas gerais, das tradições, da sua história real e também a repetição de boatos, né, que são disseminados entre os grupos pseudo-esotéricos. Então, como exemplo, um exemplo famoso, né, dizer que a reencarnação era uma doutrina aceita no cristianismo, né, que foi tirada num determinado concílio, né. Isso é uma bobagem imensa, enorme, mas que é repetida, né, constantemente pelos pseudo-esoteristas. O verdadeiro esoterismo ele não nega a razão, a lógica e a ciência. Ao contrário, ele sabe perfeitamente que tais coisas são fundamentais para a construção dos raciocínios corretos que levarão à necessária preparação teórica para a visão clara da realidade. Já o pseudo-esoterismo, né, de maneira geral, ele está sempre atrelado à pseudociência, a crendices, a superstições, a teorias conspiratórias, né, e a todo tipo de tolice popular com ares religiosos, né. Então é quase que uma marca distintiva do pseudo-esoterista empregar termos como energias, vibrações, frequência e outros termos similares, mesmo que ele não consiga definir de fato nenhum desses termos, né? Então, o pseudo-esoterista, se o seu guru ou seu coach quântico mandar, ele toma chá de fezes, toma banho de urina, né, acompanhado de bênçãos para se curar de gastrite. A quinta característica, então, é, portanto, o menosprezo da razão, do conhecimento científico, do raciocínio, né, e a adesão a superstições, a crendices, a pseudociência. Né? O pseudo-esoterismo ele tem muitas versões alternativas da história, dos fatos conhecidos e dos acontecimentos, né? Numa verdadeira realidade paralela, delirante, né? Que serve inclusive para contar as falsas origens das suas ordens, das suas organizações, né? Em um verdadeiro assinte à lógica e à história real. O verdadeiro esoterismo, ele percebe o verdadeiro valor dos objetos sagrados, dos locais sagrados, dos sacramentos e dos sacramentais, né? Mas ele não atribui a eles um animismo, né? Como se por si sós esses elementos tivessem algum poder ou alguma forma de vida independente, né? Já o pseudo-esoterismo ele é animista, né? Tudo se torna amuleto, tudo é talismã, tudo é uma forma de proteção, né? Dotado de poderes misteriosos e está submetido a regras relacionadas a tocar ou não aquele objeto, quem pode ou não pegar aquele objeto, aquilo, e etc, etc, etc. A sexta característica do pseudo-esoterismo, assim, é o animismo, né? O culto e a atribuição de poderes a objetos que são tidos como consagrados ou algo do gênero. Então, aqui eu lembro, né, essa característica do animismo, eu lembro os maçons, que dizem que só um mestre instalado pode tocar na espada flamígera, mesmo que essa espada esteja fora da sessão. Né? Eles atribuem um poder mágico àquele objeto. Né? Isso é animismo, isso é pseudo-esoterismo. O verdadeiro esoterismo, ele sabe perfeitamente que o verdadeiro segredo, e portanto o único segredo, que não pode jamais ser traído de nenhuma maneira, reside unicamente no inexpressável, que é, por si mesmo, incomunicável. É óbvio, uma coisa que eu não posso expressar, não tem como comunicar a outras pessoas, né? E necessariamente há uma parte de inexpressável em toda a verdade que é de ordem transcendente, ou seja, em toda a verdade que é de ordem transcendente há um verdadeiro segredo, né? E é nisso onde reside essencialmente, em realidade, o significado profundo do segredo iniciático. Já o pseudo-esoterismo, ele se cerca de 1000 cuidados
para esconder segredinhos de polichinelo, coisas sabidas há muito tempo e que em si mesmas não têm qualquer utilidade fora do seu contexto, né, do contexto ali em que elas, para os quais elas servem, né, não tem utilidade nenhuma fora daquilo, né? Ou mesmo eles guardam segredos em relação a francas besteiras, né, inventadas por algum falso guru. Aliás, talvez por isso os pseudo-esoteristas gostem tanto de usar o termo ocultismo, né, tendo em vista a sua mania um tanto risível de ocultar coisas o tempo todo. E temos aí então a sétima característica do pseudo-esoterismo, ou seja, o amor pelo secreto, que é sempre tido como magnífico e como especial. O verdadeiro esoterismo, ele vê na morte uma passagem, uma mudança de estado, né? Em si mesma, ela não torna ninguém diferente, especial, dotado de poderes ou coisa do gênero. No entanto, os pseudo-esoteristas, eles têm verdadeira obsessão por tudo que diga respeito a coisas do além, fantasmas, aparições, cemitérios, comunicações e outras coisas de igual natureza. Então essa seria a oitava característica do pseudo-esoterismo, ou seja, fixação por mortos, por espíritos, por visagens do além, por condições no pós-morte, por fenômenos, né, de natureza espírita e etc, etc, etc. O verdadeiro esoterismo, ele é bastante preciso em relação aos seus objetivos, né, aos termos que emprega e aos meios que utiliza. Há uma delimitação clara entre os domínios, como entre os mistérios maiores e os mistérios menores, os estados existenciais, os objetivos nos diversos estados, as organizações iniciáticas e suas finalidades, etc. Já o pseudo-esoterismo, ele é extremamente vago. Né? Ninguém sabe muito bem para que serve, para onde vai, o que faz, cada um preenche as lacunas do modo que quer, tudo é feito de modo muito gelatinoso, muito espontâneo, sem nenhuma estrutura doutrinária sólida. Qualquer coisa eles logo chamam de dogma e não querem saber, porque eles não são dogmáticos, etc. E as poucas tentativas que eles fazem de definir algo acabam denunciando a falta de conhecimento e de seriedade dos grupos. Então nós temos aí a nona característica, ou seja, a vagueza, a indefinição, a falta de solidez. Então, para resumir, nós temos 1. Sincretismo, 2. Confusão entre místico e iniciático, 3. Foco em fenômenos, poderes e conquistas materiais, 4. Desconhecimento das doutrinas tradicionais, 5. Menosprezo da razão do conhecimento científico e adesão a superstições, crendices, pseudociência, história alternativa, paralela, revisionismo, etc. 6. Animismo. 7. Secretismo. 8. Fixação em relação a espíritos e fenômenos pós-morte, etc. E 9. Vagueza e indefinição. Então, eu acredito que com essas definições todas e com essas orientações todas, vai ser muito fácil para você definir e identificar pseudo-esoterismo, ok? Espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau!